Oi, mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Capítulo 9, página 60. Para que você não faça o que quer. Quando tivermos um impulso para fazer ou dizer alguma coisa que não seja gentil a alguém, então estamos andando na carne e não no espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas 5, 16, 17 e 22, 23. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Lucas 6, 31. A benignidade de Deus. É um engano pensar que confrontar e ser indelicada e dura vai fazer a outra pessoa se arrepender. Se isso funcionasse, por que Deus usaria a benignidade para nos conduzir ao arrependimento? Pecadores não se voltam em direção a Jesus porque pensam que serão criticados ou castigados, não é? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, te leva ao arrependimento. Romanos 2, 4. Ninguém verá o Senhor. Outra razão extremamente importante para o seu espírito manso e quieto ao lidar com o seu marido ou outros é que devemos permitir que os outros vejam Cristo em nós, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Não ache que você pode agir com mansidão com seu marido, mas agir terrivelmente com seus filhos, parentes ou colegas de trabalho. Deus está vendo, e Ele é o único que converterá o coração de seu marido. Nada está oculto para Ele. Não nos esqueçamos de que Ele está olhando o nosso coração. Desta forma, mesmo se você tentar controlar a sua raiva, Ele está olhando mais profundamente. Você deve morrer para si mesma. O Ministério da Reconciliação. Devemos ser embaixadores de Cristo na reconciliação, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. 2 Coríntios 5, 18, 20. Para que você não seja tentado também. O seguinte versículo é uma advertência para quando não somos mansos com os outros que pecam contra nós. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido com alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6, 1, 2. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade. Muitas mulheres ficaram tão felizes ao verem os seus maridos receberem o que mereciam quando Deus os puniu com dificuldades financeiras ou outras provações, e então viram a situação de seus maridos serem transformadas para melhor. Por que isso acontece? Quando cair o teu inimigo, não te alegres e nem te regozijes no teu coração quando ele tropeçar, para que vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Provérbios 24, 17. Praticantes da palavra. É importante que nós aprendamos a verdade e concordemos com o que lemos na Bíblia, mas não devemos parar por aí. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Não sendo ouvintes, esquece disso, mas fazendo da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1, 22, 25. Aquele, pois,
que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago 4:17. O engano dos homens abomináveis. Deus adverte-nos de que não devemos ouvir ou seguir pessoas que digam algo contrário à palavra de Deus. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados, e descansais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 3, 14, 18. Amor difícil é errado e contradiz totalmente os ensinamentos e o exemplo de Jesus. Ao invés disso, vamos aprender de Jesus, que descreve a si mesmo como manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Perdão. Somente uma mulher que é mansa e quieta pode perdoar o seu marido. Entretanto, muitas mulheres têm sido enganadas e não perdoam seus maridos, porque não entendem completamente as graves consequências de sua falta de perdão. Vamos pesquisar as Escrituras para ver o que Deus diz sobre perdoar os outros? Eis algumas questões que devemos perguntar. Por que devo perdoar o meu marido e outras pessoas envolvidas? Cristo também lhe perdoou. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O precioso sangue da aliança. Jesus derramou seu sangue para o perdão de pecados, até mesmo o pecado de seu marido. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, perdão. Hebreus 9:22. Porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. Reafirme o seu amor por ele. Para aliviar o pesar do ofensor, deveis antes perdoar-lhes e consolá-lo, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para ele o vosso amor, segundo Coríntios 2, 7 e 8. Não permita que o inimigo ganhe vantagem sobre nós. Satanás pode usar a falta de perdão contra você para ganhar vantagem, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejais vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardios. Segundo Coríntios 2, 10 e 11. Nosso Pai não perdoará os seus pecados. Deus disse que não nos perdoaria se não perdoássemos aos outros, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Mateus 18, 35.